Olá, meu nome é Giovana e esse é mais um quadro do NASP 40 anos. Hoje nós temos a alegria de receber aqui a professora Helena Passos Wichert, que vai contar um pouco sobre a sua história aqui no NASP e também de vida. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Nós queremos começar essa entrevista sabendo onde que a senhora nasceu, quando foi, o nome dos seus pais. Sim, eu nasci em Taquara, no Rio Grande do Sul. Nessa época, meu pai que é um pioneiro, sobrinho de José Amador dos Reis, o primeiro pastor adventista do Brasil, depois de 4 filhos e morar muito tempo no Nordeste, veio para o Rio Grande do Sul. Eu sou a última de 5 filhos e nasci lá. Minha mãe lecionava lá e meu pai era departamental, acho que de educação no estado do Rio Grande do Sul nessa época. Então eu sou adventista de berço. A minha família é bem tradicional no Rio Grande do Sul, na parte do Rolante. Rolante na Fazenda Passos, são o nome dos meus bisavós, né? E os outros meus bisavós são Amador dos Reis, que são bem conhecidos lá em Rolante, esse berço de pastores no Brasil. Professora, e quando que começa a sua trajetória na educação? Onde que a senhora estudou, primeiramente? Olha, eu terminei o magistério no NASP São Paulo, em 1958, e fui já chamada para o Paraná como professora primária. E enquanto eu lecionava o primário, eu fiz ao mesmo tempo pedagogia em Curitiba. Então, fiz pedagogia. E já em seguida, quando terminei essa pedagogia, fui para o NASP de volta, lecionar para a escola de magistério, né, na época. E daí, então, me casei com um teologando, e esse teologando resolveu terminar a teologia na França. Então, lá fui eu, depois de 10 anos de carteira assinada na Igreja Adventista, como professora primária, como professora secundária, né, me casei com um estudante, fui para a França, em Colonges, no nosso colégio, acompanhando meu marido, onde eu também estudei um pouquinho. Na época, além do francês que a gente estudou, eu estudei em Genebra, fiz um curso de extensão. Na época, eu fui aluna de Jean Piaget e nasceu minha primeira filha. A gente voltou para o Brasil e fiquei um tempo no norte do Paraná, lecionando em faculdade não adventista. Daí depois a gente foi para o IAP, onde a gente morou 5 anos, eu lecionei o magistério no IAP. Depois ele foi chamado como pastor da Igreja de São Paulo. Primeiro ele era pastor no IAP, fomos pastor no NASP São Paulo, e lá a gente ficou 11 anos. E no tempo que a gente veio, um pouco antes da gente ir para o IAP, meu marido era diretor da escola da Igreja Central em Curitiba. E eu comecei mestrado. Eu comecei mestrado na Universidade Federal do Paraná. Com esse mestrado, que daí depois que ele foi chamado para o IAE São Paulo para ser pastor, eu fui lecionar na Faculdade de Pedagogia. Daí começou a minha história na pedagogia. Foram lá 11 anos. E nessa época começou aqui, teologia primeiro, daí logo em seguida educação. Então tinha educação lá, educação aqui. E eu dava, a minha matéria principal era a orientação educacional. Então eu vinha de lá, dava aula aqui na segunda e na terça, e voltava para São Paulo, dava aula na quarta e na quinta. E assim foram 2 anos, foi 93 aqui, em 94, indo e voltando. Daí em 93, 94, 95. Em 96 ele foi chamado para pastor aqui. Daí nós viemos para cá e eu continuei sempre nessa pedagogia daqui. Foram 10 anos aqui, contando com aqueles 2 Sim. que eu vinha e voltava, né? Então foram 10 anos na pedagogia. E o que eu fiz nessa pedagogia? De tudo um pouco. Eu dei didática para a própria pedagogia, para o curso de letras que tinha aberto, e depois
dava psicologia da educação também para pedagogia e letras, daí abriu música. Daí eu comecei a psicologia da educação em música, mas o meu forte mesmo é a orientação educacional, que eu era orientadora educacional da faculdade toda. E nisso o pastor Tim terminou na Andrews e vieram para cá, e a Marli Tim, esposa dele, eu chamei para ser minha colega, minha ajudante. E quando me aposentei e saí, ela ficou no meu lugar, como orientadora da faculdade. Então eu trabalhei aqui. Foi 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Então, a gente chegou aqui, era tudo barro, não tinha nadinha de asfalto. Lá no Lagoa Bonita, onde a gente mora, também não tinha nada de asfalto, eram poucas casas ainda. E a gente viu esse colégio, esse prédio que nós estamos aqui já existia. O prédio de aula estava em construção, então a gente viu ele crescendo, crescendo, crescendo. E quando a gente saiu, ainda não estava terminado, em 2003, ainda não estava. Mas foi uma experiência maravilhosa. Tive muitos alunos, porque você passar 10 anos numa instituição superior, você vê o tanto de aluno que passa, né? E foi bem interessante. A senhora poderia nos dizer um pouco sobre a faculdade de pedagogia? Como é que foi? Ela foi transferida? Ela veio transferida, né, de São Paulo? É assim, abriu o curso aqui. Não foi que nem teologia. Teologia, a turma de segundo ano vai terminar terceiro e quarto aqui. A pedagogia não. Continuou a pedagogia lá e começou uma pedagogia aqui. Acho que o primeiro ano foi em 91, o segundo ano foi em 92. Eu não lecionava para primeiro e segundo ano, porque a orientação educacional é do terceiro para frente. Daí eu vim, assumi essas matérias. O professor Arraes, que estava aqui trabalhando, então ele me trouxe de lá para cá para dirigir essa parte. Então, ficou. Quando chegou em 2000, então, como que eu disse, ficou pedagogia lá e aqui, independentes, né? Quando chegou em 2000, houve uma reforma no Brasil que exigia que todos os professores que lecionavam em escolas públicas primárias, eles teriam que fazer o curso de pedagogia se quisessem continuar. Isso foi em 2000. Então, houve, nessa época também o MEC modificou a grade, a parte curricular, e deixou mais, não é assim, habilitação de orientação educacional, habilitação de supervisão e habilitação de administração, antes, né? Daí mudou. É tudo formação de um pedagogo só, né? Então você tinha que dar uma visão de orientação educacional, uma visão de administração, uma visão de supervisão. Encolheu, tudo encolheu. E eu me vi, nessa época, assim, com muita dificuldade de... Aquilo que eu lecionava em 2 anos, com 3 aulas semanais, eu passei para ter 2 aulas semanais para lecionar tudo aquilo. Bom, foi muito difícil. Uma outra coisa difícil foi receber todas essas professoras já quase se aposentando, né? Que tinham só o curso de magistério, para começar o curso de pedagogia do primeiro ano ao quarto. Tá. Vieram para poder se aposentar com um salário um pouquinho menor. Mas, olha, esse foi o período mais difícil da minha vida de professora. Porque as aulas eram noturnas, veio gente de toda a região, sabe? Elas tinham bolsa da prefeitura para virem estudar aqui. Então chegava aqueles ônibus de Olambra, até de Paulínia, e viviam vindo para cá, tá, cheio de alunas já professoras. E isso foi muito difícil porque muitas delas, já, né, mais idosas, elas não queriam estudar, elas queriam só o diploma. Então foi difícil, foi muito difícil. Enfim,
mesmo daquelas professoras, muitas vieram assim mais novas, que assumiram depois cargos nas prefeituras, na parte de secretária de educação. Mas eu acho que para mim foi o maior desafio esse, de encolher o que eu dava em 2 anos para muito pouca aula e dar uma visão. Então não saía mais ninguém com uma especialização dentro do pedagogia. Né? Antes ou você fazia orientação educacional, ou você fazia supervisão, ou fazia administração. Agora não, você saía um pouco de tudo e sabia bem menos. Bem difícil, né? Foi. Professora, a senhora me falou que vocês vieram transferidos, né? A senhora e o seu esposo para cá, para o NASP. Como que foi? Vocês presenciaram algumas construções, como a igreja, né? Isso aí vai deixar por conta do meu marido contar, porque ele começou do zero essa igreja. A nossa igreja era no refeitório. Não, na parte, não sei se estão ocupando, mas tem uma parte atrás do refeitório que era em H, né? Essa parte em H virou um salão, ali era a igreja. Quando nós chegamos era a igreja ali. Então, o que a gente viu de construção? O prédio da faculdade, ele estava assim, acho que não era metade não, era só, acho que 1/3 construído. Então, durante todo o tempo que a gente esteve aqui, eles foram construindo e aumentando, até que ficou o que é hoje, né? Quando a gente se aposentou, não estava tão pouco pronto, não. Então, a gente acompanhou, por exemplo, não tinha o ginásio, não tinha igreja, não tinha... A escola básica não estava como ela hoje, só tinha um pedaço. E a gente viu isso tudo crescer. Né? Aqui esse centro de arte também se ampliou bastante, esse lugar onde a gente está. E o tempo passou, a escola cresceu e é hoje o que ela é, né? E eu tiro o chapéu para aqueles primeiros que vieram antes de nós, porque a gente veio visitar aqui quando compraram a fazenda, que era só laranja por todo lado. E ali onde tem aquela capelinha, então tinha algumas casas, tinha a casa da fazenda, e lá embaixo, em frente à portaria, tinha então uns prédios ali, onde é hoje a parte de psicologia, ali moravam alunos. E a cozinha começou ali, depois passou aqui para cima. Mas quando a gente veio, era só laranja, e quem veio logo em seguida é que viu, né, como é que foi mesmo a coisa. Que nós já viemos mais tarde, né? Acho que começou isso, não me lembro quanto que foi, bom, há 40 anos atrás, né? E começou tudo. A gente já veio em 96, então já tinha um pedaço grande para trás. Professora, que função que a senhora exercia como orientadora? Nas faculdades? Então, assim como existe uma orientação educacional para ensino médio, nós tínhamos também esse trabalho para as faculdades. A professora Maritim, quando veio, me ajudou muito. Nós tínhamos 2 salas aqui, né? Uma sala ao lado para aconselhamento e a sala de orientação mesmo, que nós dividimos até em 2 partes, uma parte ficava eu, outra parte ficava ela. O que nós fazíamos com os alunos? Nós, no começo do ano, nós passávamos em todas as salas que estavam iniciando para fazer com eles uma ficha informativa. Então, eles faziam uma anamnese, né? Toda a parte deles eram 2 páginas grandes com muitas perguntas que eles respondiam. E então a gente tinha tudo aquilo arquivado no primeiro ano, segundo ano, terceiro e quarto. E então nós sabíamos quem eram os alunos todos, né? Que se tinham alguma dificuldade, que precisava ser encaminhado, né? Para algum conselheiro. E nós íamos no começo do ano de sala em sala nos apresentando. Nós estávamos ali às ordens. Qualquer problema que eles sentissem na parte, menos na financeira, né? Porque nós não podíamos resolver isso, mas para alguns a gente até resolveu, encontrando bolsa. Que eles podiam vir chorar, que tinham um ombro amigo e podiam conversar e a gente discutia os problemas. A gente intermediou entre professor e aluno muitos assim que tinham dificuldades e que estavam assim, ou muitas faltas. Por que tanta falta? A gente ia atrás, né? Ou as notas a gente tinha
assim, um relatório dos professores também, né? Quais são os alunos que estão enfrentando dificuldade. Então a gente conversava, chamava, e muitos a gente encaminhou para psicólogo. Não tinha psicólogo aqui no tempo, mas houve um tempo aqui um pastor que lecionava teologia, e ele era formado em aconselhamento lá nos Estados Unidos. É um senhor do México, muito gente boa, e ele trabalhava conosco. E nós tínhamos ali, nessa parte de aconselhamento, não só esse, mas outros. Tem a psicóloga de Arthur Nogueira que vinha quando precisava. Então esse era o serviço que a gente fazia. A pastora Marli Tim, esposa do pastor Alberto Tim, ela chegou em 98. Daí a gente fez uma parceria, ela cuidava dos estágios lá embaixo na escola. Então, além de lecionar essas matérias todas que eu falei, a gente cuidava dos estágios de orientação, né? E ela me ajudou bastante. Daí, aos poucos, ela foi me substituindo nas aulas foi também fazendo um mestrado. Sim. E foi me substituindo. Quando eu saí, já estava a professora Marli no meu lugar. Então, eu saí feliz, porque tinha uma ótima pessoa ali. E foi assim. Eu amei ser orientadora educacional tanto na Faculdade de São Paulo, que abrangia todos os cursos, como aqui também. E a gente também costumava ter aberto sempre, ali na nossa salinha, todo tipo de teste psicológico que a gente, como orientadora, podia aplicar, né? Uhum. Que eles podiam vir, muitos tinham dúvida com respeito a se era mesmo letras que ele queria, ou se era mesmo, estava em dúvida quanto a fazer teologia. A gente aplicava uma bateria para ver as tendências vocacionais da pessoa, conversava com ela, e muitos foram direcionados para outros campos que parece que aquele campo que ele escolheu não era bem aquilo que ele para que ele servia, né? Se identificava. Foi um serviço muito gostoso, muito gratificante. Mas daí era assim, você entrava no começo da manhã e saía no final da tarde. Era período integral. Eu era obreira, então para a escola não tinha problema. Professora, o que na sua opinião, o NASP tem de diferencial em relação a outras instituições? Bom, sou suspeita para falar, né? Eu lecionei na Faculdade de Pedagogia, no Paraná, não adventista, não tem comparação. Não tem. Porque aqui você está mergulhada na filosofia, nos ideais, nos valores, né? E numa escola laica, você não pode nem falar, fazer uma oração no começo da aula. O que eu mais gostava eu te pedia sempre, eu quero uma primeira aula. Sempre eu queria a primeira aula, da noite ou da manhã. E a última. Por quê? Porque eu podia fazer um culto com eles no começo das aulas. Eu amava isso. Imagina você numa escola, como eu lecionei lá em Jandaia do Sul, né, no Paraná, querer fazer uma oração. Não tem cabimento. Então, quer dizer, Deus existe no coração da professora. Agora, se ele existe nos alunos, eu não sei. Você não pode pregar. E aqui, eu tive boas experiências. Tinha alunas, por exemplo, uma aluna de música que vinha de Cosmópolis. E eu consegui fazer com ela curso bíblico. O professor Gerson Pires também influenciou bastante e chegou a batizar lá aqui. Então foi uma coisa muito boa eu me aproximar desses alunos e poder falar de Deus e me mostrar aberta, né? Então esse diferencial é o que conta, os valores e a parte religiosa, né? E eu tenho certeza que muitos alunos que saíram daqui foram influenciados por professores, desde a escola básica até a faculdade, na parte de valores, na parte religiosa, na parte de ideais. Professora, o que o NASP significa para a senhora? Olha, o NASP significa para mim o quê? Uma coisa muito boa que está no fundo do meu coração, que eu amei de verdade trabalhar. Aqui, como nos outros lugares que a gente trabalhou também na obra. Se tivesse que começar, ia começar tudo de novo, igualzinho. Professora, muito obrigada por aceitar a nossa entrevista e contar um pouco sobre a sua vida e sua história aqui no NASP. Tá bom? Foi um prazer.